Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos na nossa mini temporada especial dos nossos favoritos do ano passado, né, de 2025. E a dica de hoje dos meus co-hosts, o grande Diego Nunes, que selecionou como seu favorito do ano passado O Agente Secreto, filmaço do Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura e um super elenco, que inclusive está concorrendo no melhor cast no Oscar, né, de grande coleção de figuras e personagens e atores. Antes da gente começar a falar, deixa eu inclusive dar olá para os meus co-hosts. Grande Diego Nunes, o seletor do dia. E aí, rapaz? E aí, pessoal, beleza? Tô tão feliz hoje falar de Agente Secreto, levemente emocionado que desde 2020 que a gente faz podcast, é a primeira vez que a gente vai falar do nosso filme, de um filme brasileiro, que talvez seja um dos melhores filmes, ou o melhor filme brasileiro em muitos anos, assim. É um grande filme e tô muito contente de estar aqui hoje com vocês. Espero que vocês gostem. Perfeito. E com a gente também, nosso outro co-host, né, que eu acho que tem um certo elo com Recife, com Pernambuco. E aí, grande Igor de Campos, tudo bom? Tudo bom, olá a todos e todas que estão nos escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, conversando sobre esses filmes rapariguentos, sobre esses filmes pernambucanos, sobre esses filmes cheios de pirraça. E assim, faço eco às palavras do Diego, é um prazer muito grande estar falando sobre esse filme, não só porque é um filme brasileiro, mas porque é um filme do meu estado, Pernambuco. Então assim, é um prazer redobrado, estou muito emocionado também de estar aqui e ansioso para ter essa conversa com vocês. E eu sou o Felipe Sobreiro. Então, né, a gente assume que, como estamos falando de um lançamento, um filme que está bem em voga entre os cinéfilos, e não até de tão popular que ele está, a gente imagina que talvez tenha algum ouvinte novo agora se juntando a nós. Então a gente já avisa que vai ter um bando de spoiler ao longo do episódio, né? O que a gente faz é uma conversa sobre o que a gente achou do filme, os temas e tal, impressões. Então, a gente vai ter que falar de tudo, né? Inclusive as surpresas, né? E falando nisso, bora então já fazer bem por cima também, né? Porque a trama do Agente Secreto é bem densa, cheia de detalhes e tal. É uma história que se passa no final dos anos 70, em 77, em Pernambuco, no Recife. A gente segue um homem, uma pessoa chamada Marcelo, que está sendo perseguido por alguma coisa. Tem alguma coisa que está fazendo ele fugir. Ele não tem contato com o filho, ele vai e reencontra o filho. Ele, graças a um grupo meio subversivo, assim, parece que ele consegue um nome alternativo. Inclusive, esse Marcelo, né? O nome original dele é Armando, acredito. Ou ao contrário, não, tá certo. Armando, ele é o Marcelo, né, entre aspas, e ele consegue um trabalho e tal. Ele tá sendo apoiado por um grupo lá, e no meio do filme mais ou menos se descobre que na verdade não é porque ele era um guerrilheiro, um comunista, e sim porque teve uma desavença entre ele, que era um pesquisador da faculdade, com o representante da Eletrobras, que vinha lá do sul, né, um gaúcho, assim, de origem, não sei se era gaúcho, mas é um de origem italiana, um conservador e tal, que vem condescendente com toda a produção que eles fazem lá, acadêmica, no Nordeste e tal. Ele briga com o filho desse cara, aí o cara sai desmantelando o departamento dele todo, e você vê que isso gerou um problema que foi aumentando, né? Nunca fica 100% claro, mas chegou ao ponto que esse empresário Girotti tá mandando plantar matérias no jornal, acusando o cara e tal, o Armando. Então ele tá meio que entrando num mundo meio de subversão, de anonimato, mas por isso, né, um problema pessoal, quase uma besteira, né? E, eventualmente, esse cara contrata uns jagunços, né, pra ir atrás dele, né, que ele se sentiu muito humilhado pela discussão, pela briga que ele teve com esse professor, que é o protagonista. E os caras vão lá atrás dele, tem toda uma confusão lá, eventualmente ele acaba morrendo mesmo, né? Só que, como eu falei, é tão simples desse jeito, né? Você acompanha a história de uma maneira meio amorfa, né? Você acompanha ele chegando em Recife de volta, você não sabe de onde, reencontrando o filho dele, os pais da esposa, a esposa morreu, não se sabe por que exatamente, ele tem esse trabalho, você passa muito tempo vendo a cidade, vendo esses personagens ao redor dele, da polícia hiper corrupta, né? Tem um tal de Euclides, né? Que é um delegado lá hiper corrupto que tem 2 filhos, e eles mataram alguém, tem uma perna dessa pessoa, a perna reaparece, tem toda uma combinação disso com a lenda urbana da perna cabeluda e tal. Então é um filme bem imersivo na cultura brasileira, na cultura de Pernambuco, na cultura de Recife, eu acredito, né? A vibe do filme, você sente que você tá lá. É muito interessante que é tudo desenvolvendo o personagem devagarzinho, mais do que trama, né? Tanto aqui, por exemplo, quando o Marcelo Armando morre, você nem acompanha essa cena, né? Uma cena que me lembrou um pouco Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Você acompanha o filme inteiro, o personagem principal, e quando você para de seguir um pouco, ele morre nesse meio termo, né? Que é uma jogada interessante. E aí o filme pula pro presente, hoje em dia, né? E tem umas
pesquisadora de faculdade, ouvindo umas fitas dessas conversas, e você descobre o filho dele, já adulto, né? Feito pelo Wagner Moura de novo, lidando com essa pesquisadora que entrega para ele esse arquivo, né? Então é isso, né? Bem por cima, bem sem dar muito detalhe, mas é isso, né? Um filme que, já falando dos temas, vamos ver o que vocês acham, né? Tema número 1, assim, de longe, qualquer memória, eu acredito, né? Memória que você tem de você, que você tem da sua família, que você tem da sua cidade, que você tem do país, a memória que o país tem de si mesmo, esse esquema que tá sempre sendo gravado, algo em fitas que vai ser ouvido depois, e são pessoas que têm vários nomes e você fala do passado deles. Tem a dona Sebastiana, que é a senhora que recebe ele naquela pensão onde só tem refugiados, basicamente. Aí ela fala dela na juventude dela, que ela foi pra Itália, ela foi anarquista e tal. Então é isso, né? É passado, memória, identidade até. É um filme que eu achei, assim, muito rico. Eu vi no cinema com o Diego uma vez. Depois eu vi com a minha esposa ela lá a segunda vez. E eu revi hoje pela terceira vez. E cada vez que eu assisto, eu gosto mais. Assim, é uma raridade isso. Que você vai pegando mais detalhe, né? Porque é um filme tão imersivo, tão preocupado com você tá lá, né? Mais do que contar uma historinha. É gostoso de ver, agradável, interessante. Você tá lá, você ouve a música, você vê as pessoas, né? Você sente o ambiente. E você entende que, apesar desse elemento superficial do Brasil e tal, a história se passa no carnaval. Tem, né, ditadura, tem repressão, a corrupção correndo solta. O filme começa com ele chegando num posto de gasolina pra abastecer, no fusquinha dele, e tem um morto lá faz dias e a polícia não aparece, né? A polícia aparece lá uma hora quando ele tá saindo lá só pra, tipo, extorquir uma grana dele que ele não tem, e ele entrega uns cigarros. E eles aceitam esse roubo, né? Ele até chega e fala pra dona Sebastiana quando ele chega em Recife: porra, fui assaltado hoje, levaram meus cigarros, né? Então tem uma falência do sistema, o jeitinho brasileiro, inclusive é mencionado no filme. Eu achei muito legal, assim, realmente, como o Diego falou, o melhor filme brasileiro em muito tempo, pelo menos pra mim, né? Eu assisti uns interessantes recentes, inclusive talvez eu mencione no final, mas eu acho que é, assim, meio indisputado, até melhor do que Bacurau, talvez o próprio Agente Secreto, né? Bom, já que eu já adiantei a minha opinião, deixa eu perguntar pra quem recomendou, pra quem solicitou, pra quem indicou esse como o seu filme favorito de 2025, Diegão. E aí, velho, como é que é o Agente Secreto aí? O que te levou a indicar ele? Então, contando um pouco da minha experiência de ter assistido esse filme pela primeira vez no cinema, né, com você, eu sabia muito pouco sobre o filme, né? Então, uma primeira jogada do filme interessante, né? Talvez uma primeira pirraça do filme, é que ele te faz acreditar que o filme é sobre um agente secreto mesmo, de verdade, assim, que tem uma investigação, que ele é um agente infiltrado, que ele é parte de alguma organização revolucionária de oposição à ditadura, e a gente acha que o filme é isso, e não tem nada disso. Eu não tinha, olha, eu admito, eu confesso, eu não tinha assistido nenhum filme do Kleber antes desse filme. Eu não sabia o estilo dele, não conhecia o estilo, não tinha assistido Bacurau, e nem Retratos Fantasmas, nada disso, né? E acho que Som ao Redor também é dele, não tinha assistido. Então eu não conhecia. Então a minha sensação de ter assistido a primeira metade do filme estava dividido, assim, sabe? Eu estava assim muito angustiado, eu estava muito ansioso, porque eu não sabia para onde esse filme vai, né? O Kleber tem essa habilidade de escrever um roteiro e filmar e fazer o espectador emergir num ambiente específico, cultural, num universo particular que ele cria, mas você não sabe qual é o objetivo, né? O que uma cena leva ao quê? Não é um roteiro que tem um A para B e um B para C, sabe? Não é fácil. Então, vários pontos soltos, né? No início, aparentemente soltos. Então, eu tava até achando que o filme podia ser meio ruim, assim. Tava achando o filme bagunçado, tava achando o filme indisciplinado. E tava muito, assim, suspeitando de que ia ser uma porcaria, que o filme era só puro hype. Pirracento o filme. Só que aí acontece a cena da entrevista dele no cinema, lá na sala escondida no cinema, com a Maria Fernanda Cândido, né? E com outro cara, esqueci o nome dele. E aí o filme se amarra todinho. Aí você começa a entender o filme e as pontas vão se amarrando, tudo vai se organizando, e aí você vai relembrando o que aconteceu na primeira metade e vai fazendo sentido e vai ver que tudo se encaixa, que tudo tem a ver. Até a perna cabeluda tem a ver. E aí no final do filme você tá plenamente feliz e satisfeito. É um filmão maravilhoso, não tem nada gratuito. E realmente eu assisti a segunda vez só agora pro podcast e eu gostei bem mais. Eu achei, sabendo já, conhecendo o estilo do Kleber, já sabendo, conhecendo mais ou menos bem o filme, aí você realmente pode apreciar os detalhes e pode, sabe, prestar mais atenção em, né, por que uma cena tá ali e outra cena tá outra depois, sabe? Você começa a entender a organização e como é que o filme se organiza, que é diferente do roteiro clássico hollywoodiano, é muito diferente, né? Mas é muito bom, do mesmo jeito, é maravilhoso, é original.
você falou da memória como primeiro tema, eu acho que é um dos toques mais brilhantes, talvez uma característica mais brilhante do estilo do Kleber, né? É um filme evocativo, né? Ele evoca a memória, né? É um filme sobre uma época da história do Brasil, em 1977, ditadura militar, né? Ernesto Geisel, presidente. Então, em vez de fazer um documentário e mostrar como é que era a vida na ditadura, ele faz o agente secreto. No filme não aparece nenhum dispositivo diretamente ligado à ditadura. Igual Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui tem, né, uma família que é aterrorizada e tem o pai morto pela ditadura, pelo dispositivo da ditadura, pelo aparelhamento, pelo aparelho da ditadura. Claramente, diretamente, uma relação direta. Esse filme não. Esse filme tem uma questão mais individual, mais pessoal desse professor universitário. Então ele evoca esse período, essa memória, de forma completa, de forma total. Esse filme, ele consegue ativar um sistema que recentemente a gente assistiu um vídeo sobre cinema, né? Eu aprendi. Ele consegue ativar a nossa percepção áptica. H-A-P-T-I-C-A. Áptica. Que é a percepção de que você está assistindo uma coisa, assistindo uma manifestação cultural, um negócio, e você parece que consegue tocar nela. Você tem uma sensação de que você consegue sentir e tocar os objetos, e sentir o cheiro, e sentir a textura. Então é um filme que tem textura, e é um filme que você pode imaginar os cheiros, é um filme que já te coloca no início do filme, naquela época, né? Ele começa com uma série de fotos do Brasil nos anos 70, com artistas famosos da época, né? Com cenas famosas da época. Então ele já te coloca ali sensorialmente naquela época. Então é um filme que evoca a memória de forma sensorial, de forma áptica, de forma completa, total, como se fosse um Proust, lembrando de toda a infância, de toda uma parte da vida dele, porque ele comeu a Madeleine. E ele consegue fazer isso com esse filme. Então ele dá uma textura real, ele quase sente o cheiro dos personagens, né? Os personagens são muito genuínos, tudo é muito genuíno, os cenários são genuínos, sabe? Apesar do realismo mágico do filme, da cena da perna, sabe? É um filme muito verossímil, muito tátil, né? Você toca o filme. E isso tem tudo a ver com memória, né? Eu acho. Porque foi melhor de lembrar daquela época do que dessa forma, em vez de da forma distante e destacada, né? De que é você assistir um documentário ou então ler um livro de história. Incrível. Concordo totalmente. Mas então, e você, Igão, mencionei, né, que você tem um certo elo. Você falou que é de Pernambuco. Você nasceu lá mesmo? Como é que é? E qual é a sua história com o filme? Bom, antes de mais nada, tem um disclaimer nisso que eu vou falar, porque algumas pessoas dizem que eu sou um pernambucano falsi, né, um pernambucano falsificado, porque eu nasci em Pernambuco. Aliás, já tem um elozinho, assim, entre esse filme e a minha história, porque assistindo uma entrevista com Wagner Moura, né, ele fala que uma das referências, né, um dos filmes referência que o Kleber usou para passar a vibe do filme quando eles ainda estavam na pré-produção, é um mini documentário de 1 hora que foi feito pelo Jornal Nacional, né, na Rede Globo, dos anos 70, chamado O Pistoleiro de Serra Talhada. E olha só, eu nasci em Serra Talhada, né, então eu nasci no interior do Pernambuco, mas assim, eu vim para cá, para Brasília, né? A gente tá gravando esse programa em Brasília quando eu tinha 4 meses, então assim, não tenho sotaque, eu não sei quando eu tô conversando com minha família, aí não sei, às vezes vem um sotaque do nada, né? Mas é um sotaque mais afetivo, emotivo, porque é a forma como minha mãe e minha tia falam. Inclusive minha mãe, eu mostrei cenas da Dona Sebastiana pra minha mãe, e o apelido da minha mãe agora na minha família é Dona Sebastiana, sabe? Então assim esse filme, eu entendo, sabe? A gente brinca dizendo assim, porque Pernambuco não é um estado no Nordeste, Pernambuco é um estado de espírito, então mesmo alguém que só nasceu lá, né, como eu, e veio pra Brasília muito cedo, né, ainda assim a gente tá no zeitgeist pernambucano, a gente fala Pernambuco, a gente entende Pernambuco. O senso de humor desse filme, assim, eu me identifico muito, porque eu acho que eu poderia caracterizar como uma espécie de senso de humor pernambucano, sabe? Porque é o senso de humor das conversas aqui da minha família, que tem um quê de exagero, tem um quê de absurdo, tem um quê de história mal contada por outra pessoa, um quê de caos, um quê de surrealismo também. E eu acho que esse filme, é muito engraçado esse filme tá fazendo todo o sucesso que ele tá fazendo, assim, porque é um filme muito absurdo, eu acho que é um filme quintessencialmente nordestino, né, pernambucano. E, nossa, eu amei muito assistir esse filme, assim, por razões pessoais, que são essas que eu tô falando pra vocês, mas também porque é um filme muito bom. Eu tenho acompanhado pouco, assim, eu confesso que eu tenho acompanhado pouco o cinema brasileiro nos últimos anos. Eu tenho me entediado um pouco, né, com os filmes brasileiros dessa última cepa, porque eu tenho visto muitas cinebiografias de artistas, de cantores, né, de celebridades, muitas comédiazinhas produzidas pela Globo Filmes. Isso não tem me interessado muito. Assim, mesmo aqueles filmes, assim, dentro desse tipo de produção que tem ganhado mais destaque, como, por exemplo, O Homem com H, né, assim, a cinebiografia do Mato Grosso, eu confesso que eu assisti, achei mais ou menos, assim, esses filmes não
não consigo pirar muita cabeça em cinebiografia de cantor. E esse filme, não sei, eu achei um pouco supervalorizado, mas não estamos aqui para falar sobre cinema brasileiro recente, que aliás eu acho que está começando a ter um outro período de retomada, que nem teve aquela retomada de 1994, não sei, com Carlota Joaquina, o Quatrilho, que foi indicado ao Oscar na época também, de melhor filme estrangeiro. Eu acho que a gente está experienciando uma outra retomada do cinema brasileiro. E eu acho que esse filme, né, O Agente Secreto, é um filme muito ilustrativo desse período que a gente está vivendo agora, não só pelo tema dele, mas também pela produção, pelo fato dele estar sendo tão aclamado assim lá fora. Ansioso para falar com vocês a respeito desses temas, desses filmes, né, desses personagens. Não é o primeiro filme do Kleber que eu assisto, assim, ao contrário do Diego, eu já estava meio que vacinado, né, porque eu já tive uma iniciação meio hardcore ao cinema do Kleber Mendonça. Eu fui assistir no cinema O Som ao Redor e eu tive exatamente essa mesma impressão que o Diego teve, né, assim, depois de 40 minutos de filme eu tava meio que olhando pros lados, assim, sabe, tipo, as pessoas estão gostando desse filme, assim, mas qual é desse filme, assim, sabe, qual é? É uma coisa meio disforme, assim, sabe, o roteiro, são vários personagens em várias situações diferentes e nenhuma delas se amarra direito, é um condomínio aqui no Recife e vários moradores de vários prédios, sabe, mas o que é que tá acontecendo? Mas aí ao longo do filme, o Kleber, ele vai, não sei, ele vai acendendo luzes, né, e você vai entendendo, né, sobre o que é que ele tá mostrando no final das contas. E eu achei um filme magnífico, assim, eu achei que Som ao Redor é um dos melhores filmes brasileiros que eu assisti dessa época, né, se não for o melhor, e assisti Bacurau também no cinema, achei divertidíssimo. Infelizmente esse eu não pude assistir no cinema, né, eu fui assistir só tempos depois, mas eu acho muito bacana como o Kleber, ele usa essa linguagem do cinema de gênero, que é a nossa especialidade aqui nesse podcast, né, a gente fala sobre cinema de gênero, né, ele usa essa linguagem do cinema de gênero para contar outras histórias, assim, ele subverte, né, essa linguagem para poder contar uma história dele, uma história que tem a ver com o passado dele, uma história muito pessoal, né, dele, e esse filme também é um filme que tem elementos muito pessoais, assim, sabe, que dizem muito a respeito da biografia dele, a gente vai falar sobre isso depois, a começar por isso que o Diego tinha falado, né, assim, esse título, né, ele engana todo mundo, né, O Agente Secreto, você acha que vai ser um filme de espionagem, né, você acha que Wagner Moura, não sei, ele é um agente infiltrado do governo, ou então uma organização antigovernamental, alguma coisa assim, e o filme não tem nada disso, né, o filme, novamente usando as palavras do Wagner Moura, né, o filme, ele faz uma coisa muito nordestina, né, que é hackear aquilo que vem de fora e utilizar elementos, né, do cinema de gênero, né, do cinema internacional, a proveito próprio, né, para contar uma coisa que é sua, que tem uma identidade local, né, sua. E esse filme, ele faz isso várias horas de forma maravilhosa e tá aí a minha opinião, sabe? Amei esse filme e animadíssimo para falar com vocês sobre ele. Muito bom. Eu acho que do Kleber, o único que eu não vi foi o Aquários e o Retratos Fantasmas, né, que é documentário e tal, que eu sei que tem muito a ver com esse de hoje. E é um detalhe que eu queria mencionar, né, que além desse elemento histórico e tal, de recuperação de época, de ambientação, é um filme que você vê, talvez a principal assinatura, né, do filme ser dele é que é tão ligado ao cinema em geral, né, tem grande parte da ação se passa numa sala de cinema, né, personagens que trabalham no cinema, tem a relação do filho do protagonista com filmes, com o Tubarão, né, que me lembrou muito o Vini, o filho do Diego, né, meu afilhado, ele fica desenhando pôster de Tubarão e ele cria toda uma expectativa por cima e só que ele não pode ver o filme ainda, né, porque ele é pequenininho no filme, ele não consegue assistir, mas ele fica sonhando em cima do pôster do Tubarão. Tem tudo isso da imagem da sombra do cinema. Tem uma hora que o Marcelo Barramando tá dentro do cinema numa reunião lá e você vê a cena lá da profecia que a gente cobriu aqui no podcast, quando o Damien vem e atropela a mãe dele, ela cai, né? Então, isso se passa nesse filme também, né? Um filme que a memória que a gente menciona tem a ver com o cinema também, né? A cultura tá atrelada, né? Não existe um passado sem cultura e os grandes momentos são marcados pelo menos na minha própria vida, é assim, né? Se eu penso em 1999, eu penso, né, nos filmes que eu vi na época, 2007. Então tem um elo entre a cultura e a sua memória, e isso é uma portinha para você pular naquela época, e aí ele abre o leque e mostra esse mundo todo, né? Aproveitando essa língua comum da cultura, né? Dos filmes e tal. Não, é porque você tinha comentado do documentário, eu lembrei de uma fala do Diego também, que me remeteu a uma fala do próprio Kleber Mendonça, né, no filme que ele fez antes do Agente Secreto, que é o Retratos Fantasmas. O Diego, ele tinha falado assim, para retratar essa época, né, esse Brasil, né, dos anos 70, né, sobre a ditadura militar, ele poderia ter feito um documentário para retratar essa época, né, e ele acabou fazendo um filme de ficção que retrata tão bem quanto um documentário retrataria. E tem uma fala dele que se repete, inclusive, no Retratos Fantasmas, que é um documentário, entre outras coisas, sobre as salas de cinema da cidade de Recife. A fala é: os filmes de ficção são os melhores documentários.
Ele até fala, assim, em algum momento, inclusive, ele até fala, os filmes de ficção científica, né, são os melhores documentários que existem, né, porque eles retratam um passado como ninguém. Muito melhor do que os filmes documentários, de fato. Então, acho que não foi também à toa, né? Ele faz um filme como o Retratos Fantasmas, que fala sobre o Recife dos anos 70, e é um documentário. E o filme que ele faz logo em seguida é um filme de ficção, né? Que é o Agente Secreto, que eu acho que é uma espécie de irmão espiritual do Retratos Fantasmas, mas que acaba ganhando mais acesso ao público e dando uma ideia mais abrangente, né, e mais colorida do que foi o Recife dos anos 70, do que o próprio documentário que ele fez antes. Não que o documentário seja falho, mas eu acho que se você quiser viver realmente assim as ruas do Recife dos anos 70, vá para o Agente Secreto. Mas assista também o Retratos Fantasmas, mas isso é uma coisa que eu vou falar depois. Perfeito. Mas então, já assim, esses assuntos do filme, né? Esse aspecto da vida no qual existe, né, esse esquema, o jeitinho brasileiro, algo que é mencionado no filme, né? Eu achei, é um filme que essa amorfidade dele, essa falta meio que inicial de ordem do filme, né? Esse filme é meio bagunçado, é meio caótico, mas ele se amarra, ele dá certo no final, né? Então, eu achei que o próprio filme, né, ele dá um jeito brasileiro de contar a história, né? Que não é seguindo a ordem tradicional acadêmica, né, de sequência de, né, ideias de A mais B mais C, que nem o Diego falou, mas o próprio fato da história pular e voltar e você não sabe o que está acontecendo, mas ele consegue juntar, isso em si também é algo meio brasileiro, né? Então não é só a história que ele conta, mas o próprio formato do filme, né, que eu achei legal isso. Além desse da memória, eu falei porque puxei a memória, mas eu acho que é tão rico porque são vários tipos, né? A gente acompanha, por exemplo, o Marcelo Armando, ele solicita para esse grupo que estava ajudando ele a ficar escondido lá na cidade um trabalho no Instituto de Identificação, que inclusive é o nome dos capítulos do filme, porque ele tem um interesse próprio em recuperar a história da família dele, da mãe, que é uma história de uma pessoa de origem humilde e tal, que teve um filho com um patrão quando era criança, adolescente, e aí saiu ele, né? Só que não tem documento dela, então ele tá à procura dessa prova da mãe dele, dessa memória dela. Aí, ao mesmo tempo, no presente, tem umas pesquisadoras que estão ouvindo essas fitas que esse pessoal do grupo gravava. Então tem essa memória dessas pessoas anônimas e tal. Inclusive tem uma delas que desiste um pouco da pesquisa porque diz que não apareceu nada no Google, né? Que são pessoas pré-Google. E quando a pessoa é pré-Google, como se não existisse quase, a memória se perde, né? E ao mesmo tempo tem esse esquema das pessoas que tem os assassinos, né, a soldo lá que matam pessoas, as pessoas somem, aquela perna que não tem dono, que eles até indicam uma hora que o delegado tá olhando lá no jornal e diz, olha só, que o carinha, não sei o que, nunca vão achar o resto dele, ele brinca, né, que ele só acharam uma perninha, né, então são pessoas somem, o passado some, tá sempre meio que tem um precipício por trás deles, né, o filho, Francisco, que é feito pelo próprio Wagner Moura nessas cenas do presente, ele trabalha é um doutor, ele trabalha num hemocentro, que inclusive é onde ficava um cinema antigamente, né, para fazer esse comentário que o Kleber sempre tá apontando, né, dessa perda da memória. Ele não quer saber, ele tem uma crise com o pai dele, o pai morre no final do filme, né, no passado, antes dele poder pegar o menino, que ele passa o filme inteiro tentando conseguir uns documentos falsos para poder sair do Brasil, porque ele tá numa lista lá onde ele não poderia viajar, né, então no final ele falha, ele não salva o filho dele, o filho é criado pelos avós. Então ele também, o próprio Francisco tem essa história com o pai dele, tem a história com os avós dele, a menina tem a história, a pesquisadora com ele, ela diz uma hora, ele diz pra ela no final, olha, pra falar a verdade total, assim, você lembra muito mais do meu pai do que eu mesmo não tenho essa memória minha, né, então eu acho que em geral uma grande falha, você pode ter talvez, né, arriscando, né, que se tem algum tema central, uma hipótese central, uma tese assim do filme, seria o Brasil e a falta de memória que você tem pessoal e social e institucional e cultural, talvez tenha um pouco isso por trás, eu acho, né? Por mais que seja um filme tão vivaz, cheio de energia, de vida, de tato, que nem o Diego falou, talvez tenha uma tese meio triste, né? Que é um país que não tem memória, né? Você não sabe o que aconteceu na ditadura, você não sabe onde foram parar os corpos, cadê as pessoas, cadê meu pai, cadê minha avó, não sei nada. O que vocês acham desse fio, dessa linha? Eu acho que um dos grandes temas, né, que talvez seja a principal luta do Armando / Marcelo / Armando, seja justamente recuperar a memória, né? A recuperação da memória. É uma
luta contra o esquecimento, né? Isso lembra um pouquinho, fazendo uma analogia bem absurda, né? Quer dizer, talvez possa soar absurdo aqui para vocês, né? Mas isso lembra um pouquinho o arco narrativo do História Sem Fim, né? Que é um personagem lutando contra o nada. Aqui você tem um personagem claramente lutando contra o vazio causado pelo esquecimento. E que esquecimento é esse? Esquecimento de um Brasil que não existe mais. Agora, que Brasil é esse? É um Brasil altamente marcado pelas suas lutas e pela sua história sangrenta, mas que deixou frutos, e nós somos os frutos desse Brasil, só que a gente não conhece essa história. Então, por exemplo, o próprio Armando, ele é filho de uma mulher que o teve aos 14 anos de idade depois de ter tido um caso com um patrão. Então você tem aí uma herança colonial ainda no Pernambuco. Você tinha a figura do patrão, né, do coronel, e você tinha os empregados subservientes, um resquício, né, da cultura escravagista, né, pernambucana, que é uma coisa muito forte, né? O Som ao Redor, inclusive, fala muito sobre, né, como esse passado tenebroso ainda afronta as pessoas, ainda assombra o presente. Então você tem, né, o personagem do Armando tentando recuperar um pouco dessa história, né, que remete a esse Brasil escravagista, esse Brasil patriarcal, esse Brasil antiquado, esse Brasil canavieiro. E aí, por um outro lado, né, você também tem no final do filme o personagem do Francisco, também interpretado por Wagner Moura, né, que ele se vê às voltas, né, de uma relíquia, né, do passado dele, que são as entrevistas que o pai dele tinha dado, né, para aquela personagem da Maria Fernanda Cândido, né, a Elza. E só um parênteses, assim, uma coisa que eu achei muito linda. Isso é uma referência biográfica do próprio Kleber, porque a mãe dele fazia esse trabalho. Ela tinha um projeto, né, nos anos 70, nos anos 80, chamado História Falada. A mãe do Kleber era historiadora. E ela fazia exatamente isso que essas moças faziam no filme. Elas ficavam escutando a fitas cassete, né, de entrevistas de pessoas que foram perseguidas na ditadura ou que não tiveram suas histórias oficialmente contadas, e elas faziam um registro escrito dessas histórias, desses personagens que caíram no esquecimento, justamente porque eles eram muito, não sei, eles eram pessoas comuns, vivendo suas vidas em meio ao caos. Então, eu achei bonito isso. Mas, então, tem esse Brasil, e isso também me lembra, fazendo uma outra analogia que talvez vocês achem descabida ou não, isso me lembra um pouco, sabe o quê? O Iluminado do Stephen King, né? Que a gente tinha falado que aquele hotel, o Hotel Mal Assombrado, né? Ele foi construído em cima de um cemitério indígena. E o Stephen King, ele gostava de fazer isso, ele gostava de colocar essa América moderna às voltas de uma América mais atrasada, que ficou no passado, mas que ainda, de certa forma, assombra o presente. E nós, aqui do presente, a gente tem que se virar nos 30 para poder lidar com esses fantasmas do passado. Isso me remete, né, a uma série de estudos acadêmicos, né, chamado Hauntology. Seria, assim, espectrologia ou alguma coisa assim, né? Não tem uma tradução específica, né, para isso em português. Que seria justamente o estudo, né, de como o passado, ele ainda domina o presente, mas de formas, assim, muito sutis e muito nas entrelinhas, assim. Essa herança cultural que a gente tem, que a gente não sabe que a gente tem, justamente porque, né, de forma geral, nós somos um povo de memória fraca, né? A gente esquece as nossas histórias. Assim como o Francisco, ele esqueceu o próprio pai e ele estava em vias de esquecer a própria mãe, inclusive naquela cartinha que ele escreve pro pai dele, né, naquela hora, né, que o seu Alexandre entrega pra ele. Eu estou quase esquecendo a minha mãe. E o Armando, ele lê aquilo, assim, sabe, com os olhos marejados, você vê a dor nele, assim, sabe, poxa, o menino, ele tá esquecendo a própria mãe. Mas ao mesmo tempo ele entende que isso é um mecanismo de defesa que a gente tem, né, ao lidar com um passado muito traumático, né, muito violento, né, muito sujo. O que a gente pode fazer para se defender dele? É enterrá-lo, é esquecê-lo, é jogá-lo no rio Capibaribe. Uhum. Eu anotei, inclusive, essa fala. Ele escreve pro pai dele, né? Estou começando a conseguir esquecer mamãe, né? É um processo de trabalho que ele tá fazendo, ele tá conseguindo, né? Ele tá entrando nessa grande amnésia nacional. Coitadinho. Não, logicamente eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Tudo que o Igor falou. Eu só queria complementar. Eu acho que, com certeza, a memória ela é um dos grandes temas desse filme, um dos motores desse filme, mas acho que, com base nisso, o grande motor para mim, o grande tema desse filme que eu vi, especialmente agora que eu vi pela segunda vez, é como esses sistemas de governo ditatoriais, como uma ditadura, como um governo autoritário, ele permite abuso de poder, de todas as formas que você imaginar, inimagináveis. É o grande tema desse filme. Porque eu vejo, desde o início do filme até o fim, você tem manifestações de abuso de poder que a ditadura permite. A ditadura é a grande forma de governo que autoriza, especialmente os homens que têm alguma coisa a provar. Eu acho que a ditadura e o governo de extrema-direita, né, meio fascista, meio autoritários, eles são os governos dos homens de pau pequeno. Sabe, é o governo que permite todos os homens fracos, os homens que têm muito a provar, os homens que querem muito ser homem com H maiúsculo, ter poder e fazer um monte de merda, e sem consequências, sem punição. Então, é claro, o filme começa com
o abuso de poder que a polícia tem, né? A polícia tá lá, aquele cara que tá morto no chão, muito provavelmente assassinado pela polícia, como o Felipe falou, assassinado por esse doutor, entre aspas, Euclides, e a polícia vai lá não pra cuidar desse morto, né? Mas pra extorquir, né? Pedir um suborno pro Wagner Moura no Fusca. Então isso realmente, ele tem uma carga de memória, todo brasileiro que assiste essas cenas reconhece isso, lembra que isso é realidade, isso já foi realidade, continua sendo realidade em muitas circunstâncias, mas também mostra como a ditadura permite esse tipo de comportamento. E o filme inteiro tem esses comportamentos, né? O grande lance do vilão do filme é que o Girotti é um industrial, ele não faz parte do aparato ditatorial, mas ele é totalmente protegido, né? Ele é um cara que completamente se apoia na ditadura para fazer o que ele faz, para primeiro tomar conta do departamento científico lá da universidade, depois para assassinar a mulher do Wagner Moura, que eu tenho certeza que aquela cena que ele joga um corpo numa represa, que vem logo depois de uma cena que eles mencionam a esposa do Wagner Moura, essa cena tá mostrando que eles estão jogando o corpo dela, eu tenho certeza disso, sabe? Não tá claro, mas eu tenho certeza. Muita gente ficou meio confusa com esse negócio que ele fala pro filho, né, que ela morreu doente, ela tava doente, sabe? Mas eu tenho certeza que ela foi assassinada por esses dois caras, e aí o Girotti mandou ele, olha, continua o trabalho, é pra continuar. Tem esse cara aqui que fugiu. Então eu tenho certeza que esse filme também tem uma fonte que fez surgir esse desejo do Kleber, complementando a coisa maravilhosa que o Igor falou, sobre a mãe do Kleber, sobre tudo isso, foi o governo Bolsonaro. Foi o governo meio pseudo-fascista, autoritário do Bolsonaro, querendo ser. E que permitiu, e que a gente vê o tempo todo esse comportamento de pseudo-macho na internet, na vida, sabe, dos policiais, do aparato de autoridade, policiamento, exército, sabe, militares. A gente vê isso, né? Esses homens que procuram o tempo todo uma figura paternal, que tiveram pais muito brabos e ditatoriais, e aí vem, né, essa figura do grande coronel, do grande general, sabe, ou então mesmo do Bolsonaro como uma figura substituta de um pai forte e que precisam dessa força, falsa força. Então acho que isso também está muito presente no filme de uma forma muito simbólica, né? De uma forma muito metafórica. É um filme que se passa em 1977 com a ditadura lá, mas eu também acho que é um filme sobre agora, sobre o presente, sobre o que aconteceu agora e sobre esse risco alto que a gente corre de ter um outro governo Bolsonaro depois do Lula. Que esse Flávio aí tá subindo, que ninguém entende por quê. É mais idiota ainda que o pai, mas ninguém sabe que esse cara tá subindo nas pesquisas. É um absurdo. E aí pode acontecer de novo. Trump ganhou, e aí Milei, Peru também parece que vai ganhar um de direita maluco, e aí vai, no Brasil de novo. E as pessoas esquecem como é que foi. E teve a pandemia que mostrou quem o Bolsonaro era, e ninguém se lembra mais. Então, eu acho que é isso também. Mas então, é associado mesmo, né? Ninguém lembra, o problema é esse, né? Porque parte desse, né, quando o pessoal faz história sobre a ditadura e tal, é o que a gente esperava até quando você vê o título do filme, né? Vai ter a ação lá do DOPS e não sei o quê, a tortura, e você vai ver lá os coronéis lá no escritório lá, patrocinando as atrocidades e tal, mas esse filme não, né? É um filme que a sociedade meio que tá a esmo no sentido de que a atrocidade é mais da permissão, né? Abriu a porteira, você pode, né? Foda-se. Quem protege você do policial? Não existe, né? A primeira cena é isso. O trabalho deles, que é lidar com um cadáver ali, ó, que tá podre faz 3 dias, não é feito. O cara chega e diz, nossa, nem sabia desse corpo aí. O pai é porque o meu companheiro aqui pediu pra gente averiguar aquele fusquinha ali. E o cara vai, fusca, fica lá, micropênis lá dele, tentando, né, demonstrar o poderio autoritário que ele tem, institucional, em cima do outro cara, que é absolutamente estúpido. Tudo para no final da intervenção dele dizer, e aí, colegas, o que o senhor acha de inteirar a nossa caixinha dos policiais aqui, do carnaval, não sei o que? Eu falo, velho, eu tô viajando faz dias, né? Se você quiser, pega 3 cigarros. Ele negocia, inclusive. Aí o policial na agressão última dele, ele aponta e diz, posso ficar com todos? Né? Ele consegue roubar todos os cigarros, né? Então, não é que tem uma conspiração caçando você como cidadão e tal. Existiram essas pessoas, sim. Só que essa permissão, não tem ninguém no comando, né? E se não tem ninguém no comando, e quem tem a arma são os Euclides da vida, eu esmilico lá o
o jagunço do Rio de Janeiro com o filho Bob dele. Esse pessoal que tá no comando, né? Não tem ninguém olhando pelo brasileiro, pelo Brasil. E o pessoal não lembra, realmente, né? Tem essa fantasia do fantasma do comunismo, não sei o quê. Tudo um teatro de fantoches, né? Quem tá comandando é ninguém, é quem tem a arma, quem tem o título, né? Aquela figura do delegado, achei muito bom aquele ator, não conhecia. Realmente, né? Quando o Wagner chega na repartição, né? Diz, aquele tal de Euclides, acho que ele foi com a minha cara. Ele diz, nossa, aquele cara é um merda, né? Ele e os 2 filhos dele, é tipo uma coisa meio... Ele é meio que o dono da cidade, né? Ele fala, né? O Wagner Moura fala, ele é um filho da puta. Isso. Esse cara é um filho da puta. E aquele filho dele, o filho branco, que ele tem um filho branco e tem um filho adotado, né? Que ele diz, que ser humano triste. Ele diz, eu até anotei a fala que ele menciona quando ele tá falando do outro filho do cara. Que ser humano imperfeito. O bom filme é aquele filme que a gente presta atenção na linguagem, né? Que a gente lembra de cenas, de falas, diálogos fantásticos, memoráveis, né? Mas o que eu ia falar é que acho que a grande cena, uma das grandes cenas, né? Não é a grande cena, mas uma das grandes cenas pra mim que mostra perfeitamente esse tipo de abuso de poder que um governo ditatorial ou então um governo de extrema direita permite e apoia e estimula é a cena com o Udo Kier, nosso maravilhoso, fantástico Udo Kier, que é a cena que o delegado vai lá com Wagner Moura e com os filhos, né? Invade lá o local de trabalho do Udo Kier, que é um soldado judeu, alemão, que é alfaiate, eu acho, né? E ele quer, sabe, ter uma vida calma, tranquila, não me enche o saco, sabe? Eu tô aqui em paz. E ele vai lá, e o delegado vai lá e força a barra e fala pra ele mostrar as cicatrizes. Ou seja, é um homem fraco, é um homem de micropênis, é um homem delegado lá que precisa de esse aparato para exercer pequenos poderes, exercer poder como uma forma até de excitação sexual, como uma forma de liberação da libido desse cara. E aí pede para um homem mesmo, um homem que passou por uma situação de crise real, de guerra, e que deve ter sido estraçalhado pelos alemães e conseguiu sobreviver e conseguiu fugir, que quer simplesmente paz e trabalhar como alfaiate. Eu achei esse contraste tão espetacular, maravilhoso. Essa cena é pior do que se está descrevendo, né? Esse cara aqui era um soldado alemão, ele era foda, ele era assassino. Olha só, ele quer mostrar as feridas dele pra indicar que ele era um guerreiro, um matador, um assassino. Tanto é que no final o Udo Kier fala, vai se fuder, sair daqui, House! E ele diz, você tá bravo, mas ele aceita que grite com ele porque você é um alemão. Ele fala isso, eu deixo você gritar porque você é um guerreiro, você é um matador. Só que aí ele vai embora e o assistente diz, realmente esse cara aqui não entende até hoje que você era o judeu, né? Ele não entendeu. Você é vítima dele. Ou seja, até nisso tem um apagamento da história. E a gente estava falando do apagamento da história, um apagamento seletivo, né, de certos elementos da história. Esse episódio nessa cena, né, com o grandíssimo Udo Kier. Eu já fiz aqui o meu hino de amor ao Udo Kier, não vou fazer aqui de novo, né? Assistam aí o episódio do Frankenstein, né, para vocês me verem aqui me debulhando, né, falando sobre o Udo Kier. Muito lindo ver o último filme, né, do Udo Kier, é justamente esse filme. E é isso, né, porque ele não foi, como o Diego falou, ele não foi um soldado nazista, né, a serviço de Hitler, lutando contra os aliados. Ele foi ao contrário, ele foi uma vítima desse sistema, né? As vítimas têm suas histórias apagadas, né, num sistema ditatorial. Num sistema ditatorial, né, como o Diego falou muito bem. Eu acho que o filme ele é muito bom também nesse sentido. Assim, eu tinha ouvido assim, umas críticas falando, assim, sabe, tipo, é porque esse filme ele não lida diretamente, né, com a ditadura militar, né, ele meio que só encosta naquilo que... Eu acho muito pelo contrário, assim, sabe, porque se tem um filme que mostra realmente assim, a crueza da ditadura militar, é um filme como O Agente Secreto. Ele não coloca, né, os militares em nenhum momento de protagonismo. Você sabe que eles estão lá pairando sobre tudo, mas o que você vê é justamente as consequências desse tipo de permissividade que uma ditadura militar causa em um país, né? E eu vi uma entrevista do Kleber, ele falando assim, justamente, né, que esse Brasil do Agente Secreto é quase que um Brasil fantástico, né? Se você fala esse tipo de coisa, as pessoas não acreditam, acham que é piada, mas que várias histórias assim, de negligência, de leniência, com esse tipo de corrupção, aconteciam à torta e à direito, sabe, por todo o país, mas só que elas não eram documentadas, justamente porque os militares tinham, né, sob o poder deles, né, sob o jugo deles, os jornais. Então, os jornais não podiam documentar isso. E aí entra a história da perna cabeluda. Porque eu acho que o elemento fantástico no filme, porque tem uma comédia, ele acrescenta coisas de gênero, igual vocês falaram no início do nosso episódio, né? E utiliza isso
para compor o filme. O filme não é de gênero, mas artifícios típicos de gênero, eles compõem o filme. Então o filme tem várias cenas cômicas de comédia, que aparentemente não acrescentam em nada, entre aspas, e também tem cenas de horror, né? Tem várias coisas de horror no filme. A cena da perna cabeluda no parque é uma cena que você pode pensar que é uma cena fantástica, surreal, mas de horror também, horror surreal. E a cena de tirar a perna do tubarão, são cenas também típicas desse gênero. E me lembro muito dessa cena que eu morri de rir, que é a cena que exatamente, né, que o Felipe até mencionou, que eles estão assistindo a Profecia no cinema e o Wagner Moura vê que tem um cara recebendo uma boquete da mulher que tá ao lado dele, e aí ele vai pra sala e fala lá, caramba, ele até faz o gesto com a mão, assim, né, ele tá recebendo. Aí o cara fala assim, isso é todo dia, isso é diário, acontece toda hora. Mas eu acho que esse tipo de acréscimo, né, desses aspectos de gênero da comédia ou do horror, eles aumentam a sensação de que o filme está muito próximo da realidade, contraditoriamente falando, né? Paradoxalmente, eles dão uma cor, eles dão uma vivacidade ao que está sendo retratado, e aí fica parecendo mais real do que é realmente, assim, sabe? Então, o gênero, ele também tem esse poder de dar um elemento de ficção, mas da ficção fica mais real e mais verdadeira, dá um elemento de verdade pro filme, né? Que a vida não tem um gênero, né? Então, quando você vê um momento triste, um momento assustador, um momento engraçado, né? Você tem uma sensação de verossimilhança, né, com a vida, né? Mas retomando a perna, né, é um elemento massa, mas eu queria falar também a gente falou da cena do posto, né? Como esse retrato é quase um curta para abrir o filme, né? Acho que várias dessas cenas desse filme se podia ver como um filminho pequenininho por si. A cena da perna cabeluda no parque atacando o pessoal lá se pegando é um filminho, a abertura no posto de gasolina é um filminho, e tem um outro que complementa a cena do posto, que complementa essa história desse mundo permissivo da ditadura aqui, que o Diego mencionou que tem a ver com o nosso presente também, né? Que é algo que a gente tem que ser sempre vigilante, né? É esses pequenos abusinhos, é esse uso da máquina para ajudar a sacanagem, né? Né, a gente vê, né, como essa figura desse cara baixo, desse delegado, que não é um líder regional, não é um governador e tal. Ele é um merda, mas ele tem o comando da área dele, né? Isso fica livre num governo ditatorial. E acho que a grande outra cena que mostra isso, que também poderia ser quase um filminho por si, é a cena quando o Armando Marcelo arranja um trampo novo, temporário, lá para descobrir a história da mãe dele no registro civil. E ele descobre que ele tem que chegar na repartição às 5 da manhã, que é muito antes do tempo normal, porque tem toda uma armação feita pelo delegado para dar quórum de gente naquele lugar lá, naquela repartição, porque uma mulher lá, que é uma dona de casa mais rica, deixou que a filha da empregada morresse atropelada, o filho, o bebê, e aí eles têm que dar o depoimento dela quase de madrugada para a mãe da criança não ficar sabendo. Então eles fazem uma simulação do trabalho deles ao Estado, meio que, como não tem ninguém na liderança, você fica flutuando lá. Eles têm que chegar às 5 da manhã e fingir que estão trabalhando para que o lugar seja considerado um lugar apto para que a mulher vá lá, dê o depoimento dela e seja libertada e não aconteça nada com ela, né? Só que aí a mãe da criança chega e tal, tem todo um drama, mas eu acho interessante esse detalhe, né? Essas corrupçõezinhas pequenininhas, a gente, né? Eu acho que tem muito a ver com ditadura, sim, com corrupção, sim, que não é o que eu falei, né? Não é só, né, o soldado lá, o coronel lá atirando e tal, prendendo, torturando. Essa falta de responsabilidade, essa permissividade que o Igor falou, é algo que se dá em todos os níveis, né? Não precisa de ter alguém lá mandando em cima, né? Então essa cena lá do delegado botando aquela galera toda lá para chegar às 5 da madrugada só para fazer uma simulação de trabalho para ajudar aquela perua lá, um momento bem indicativo do que o Kleber tá falando no filme dele, né? É uma mão lava a outra, um pouco disso, né? A gente tá falando desse filme usar convenções de gênero, né, para contar a história dele, comédia, terror. Eu acho que é um filme que tem muito de thriller, de suspense, e é quase um filme noir, né? Aquela cena onde o matador, que eu acho outro aspecto interessante do jeitinho brasileiro da corrupção, é o Guirotti contrata os matadores lá por, acho que 60 mil cruzeiros, e aí eles dois chegam lá em Recife, e aí eles terceirizam o assassinato do Marcelo para um jagunço local para quem eles vão pagar 4 mil. Então isso é tão... Achei o momento mais brasileiro da história isso, né? O rico contrata os caras para matar um cara sem nenhum motivo sério por 60 mil, e eles contratam um subordinado por 4, né? E aí é esse último cara que se fode na história, né? Eu acho... E aquela sequência inteira do tiroteio do final eu achei tão legal. E aquilo é puro suspense, né? Então é outro dos gêneros que entrou na sopa do filme.
O Kleber, ele, de novo, usando aquele termo fantástico do Wagner, ele hackeia, né, vários gêneros, né, inclusive o gênero do thriller policial, né, e assim, um subgênero, né, que foi muito popular nos anos 70 nos Estados Unidos, que é o The Paranoid Thriller, né, que eram filmes como, por exemplo, Todos os Homens do Presidente, ou Sérpico, sabe, que eram, normalmente eles giram em torno de um personagem que tá às voltas de um grande crime, um escândalo, Três Dias do Condor também, e o filme, ele meio que pega um pouco a linguagem desses filmes, né, e também pega um pouco a linguagem dos filmes de horror. Aliás, o Kleber, ele já citou mais de uma vez em entrevistas, né, que o John Carpenter é uma das grandes referências dele, né, é um dos cineastas favoritos dele. E se você assiste O Som ao Redor, tem algumas sequências aterrorizantes no Som ao Redor, e a princípio ele é um drama, assim, não é um filme de gênero, não é um filme de horror. Esse filme também, né, aquela cena do Armando sonhando, né, com o cadáver do posto de gasolina voltando à vida, ao mesmo tempo que ele vê aquela personagem do carnaval de Recife, né, o La Ursa, aparecendo na janela dele, né, porque ele vê um La Ursa, né, quando ele tá saindo do posto de gasolina no filme, né, ele aparece lá brincando na janela, mas aí depois esse personagem do carnaval, que é um personagem típico, né, do carnaval pernambucano, ele vai ressurgir em um outro momento no filme, mas povoando o pesadelo do Armando, perseguindo ele, ao mesmo tempo que o cadáver, ele volta, né, do mundo dos mortos, que é assim, a gente já conversou sobre isso, né, que é um dos grandes temas, um dos grandes motifs, né, dos filmes de horror, essa volta dos mortos, a volta dos que não foram, aqueles mortos que não estão exatamente mortos, né, isso nos coloca em contato com uma tendência estética que eu acho muito interessante, assim, de ser observada nesse filme, que é a gente já conversou sobre isso aqui também, que é o Unheimlich, né, o inquietante, né, daquele ensaio do Sigmund Freud, né, que ele fala sobre o Homem de Areia e outras obras literárias, sobre o desfamiliar, né, sobre aquilo que a princípio, né, parece algo muito conhecido, algo muito familiar, mas que na verdade tem alguma coisa de obscura, de sinistra por trás dela. Então, todo esse cenário do Brasil recifense, né, do filme, ele é um cenário de certa forma familiar, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa assim, sabe, muito soturna, sabe, muito nefasta, pairando atrás dele, sabe? Você tem aí, né, essa presença dos militares, essa permissividade toda, esse absurdo que o país caiu, isso tá muito presente, sabe? Isso tá muito presente sem estar presente. Isso é o próprio Unheimlich, né, em ação. Inclusive se fala hoje em dia, né, de um eu vi isso em inglês, né, num artigo em inglês, né, de sociological Unheimlich, que é quando o inquietante, ele deixa de ser uma extensão do subconsciente do indivíduo, né, que tá projetando o subconsciente dele nas coisas, nos objetos, né, mas isso passa a ser uma extensão para toda a sociedade. Toda a sociedade é um grande Unheimlich, porque você reconhece, né, os lugares, as pessoas, as instituições, os cargos, os ofícios, mas ao mesmo tempo parece que tem uma outra força agindo por detrás daquilo e tudo isso meio que conspira contra você, que é justamente o que a gente tá vendo no filme. Então eu acho que o filme ele é um ótimo exemplo, assim, sabe, desse desfamiliar inquietante nordestino no nosso cinema. Achei que o Igor fosse falar bem da cena do final do filme, né, que a gente tá falando que é maravilhosa e tudo, que ele, a final do filme não, mas essa cena de perseguição final, a cena que finalmente depois a gente vai ver que o personagem do Wagner Moura, né, o Armando morre, né, assassinado, né, a gente nem sabe por quem. Eu imagino que tenha sido por aquele matador mais velho. E, aliás, que casting realmente, né? Cada ator escolhido a dedo. Aquele cara, ele dá medo pra caralho. Se eu vejo esse cara na vida real, eu vou ficar com medo dele pra caralho. Eu saio correndo. Bicho mal, sabe? Me lembra até aquele cara Vidal lá, o Capitão Vidal do Labirinto do Fauno. Aquele ator que também é maravilhoso. Tem uns atores assim que sabem fazer a maldade, crueldade, assim, só com uma expressão microfacial, assim, fantástica. Mas assim, eu achei que o Igor ia elogiar os efeitos práticos da cena de tiroteio, assim, dos tiros explodindo, né, e da maquiagem e tal. Eu achei muito bem feito, muito bom, né, bem Carpenter, né, bem como vocês falaram. Mais do que Carpenter. Cronenberg puro aquilo, assim. Cronenberg e Carpenter, mas eu ia falar, o filme que mais me lembrou aquela cena exatamente, o filme que se passa basicamente naquele ano, né, o filme do ano anterior, na vida real, né, de 76, é o Taxi Driver. É quando o Travis Bickle tá daquela loucura final dele, que ele vai tentar resgatar a menina lá no prostíbulo, ele começa a atirar na cara do cara e explode a mão dele, a cara dele pipoca sangue, assim. O filme que mais me lembrou essa cena do Taxi Driver foi essa do Agente Secreto. Eu não sei nem se é de propósito ou foi só impressão minha, mas me deu uma vibe, assim, total da vingança do Travis Bickle naquela cena lá, que ele mata um dos filhos do delegado e mais um outro policial lá, e as caras deles explodem assim, a maquiagem muito boa, né? É um filme que eu vi umas cenas na internet
teve muita coisa que você... É meu uso predileto de longe de CGI, que é você limpar coisas do cenário atrás, para você transportar Recife, que foi filmado nos anos de 2020 e tantos, para 77, né? Você deleta um pedacinho de um prédio, você coloca um detalhezinho aqui, e você nem repara, né? Eu acho é um filme que tem muito investimento, acho que da Europa, né? E eu acho que eles aplicaram hiper bem, não chama atenção pra nada, tudo é muito bem feito, muito bem pensado, né? É um filme que demonstra que você pode usar a CGI se você tem noção e é bem específico o que você tá fazendo, né? Também queria mencionar, né, porque eu estava falando da atuação, né, da escolha perfeita de cada ator, né, perfeito para cada papel. Eu fiquei muito impressionado também com o finalzinho realmente do filme, né, que o Wagner Moura interpreta o filho do Armando, e eu achei aquela cena final entre a entrevistadora e ele, a pesquisadora e ele, no laboratório, aquela cena tinha todo o potencial para ser bem melodramática, assim, para ser bem tearjerker, assim, para você chorar, para você se emocionar muito. E o Wagner Moura podia ter feito, assim, um chororô e o diálogo, então podia ter sido exponencialmente mais melodramática e mais intensa, sabe? Mas o Wagner Moura, ele tem uma atuação bem contida nessa cena. Ele se contém. É um tema altamente forte. Ele menciona, ele fala frases assim que são muito impactantes para ele e para a plateia, né? E para pesquisadora que está conversando com ele também, sobre memória, eu não lembro do meu pai, ele fala, né? Não me lembro nada dele. Então eu não conheço a minha história muito bem. Eu queria poder conhecer mais, mas é muito difícil falar sobre esse assunto com você aqui. Eu não vou falar com você aqui sobre isso com você agora, nesse momento. Então ele contém as lágrimas, ele contém as emoções, né? Então é uma escolha que a gente não está acostumado a ver no cinema latino-americano, brasileiro. Então eu também bato palmas para essa escolha no final, gostei muito. Não é que algo fica não expressado porque não teve uma explosão. Na verdade, o fato de que ele segurou a cena assim, daquele jeito, aquilo conta a história toda, né? Ele diz, né, meu avô era meu pai, né? O seu Alexandre. Então ele tem uma coisa problemática lá na história dele. E isso fica bem claro, né? Só que aí fica aquela dúvida no final se ele vai ou não checar o pendrive que ela dá pra ele, né? Com todas as gravações e tal. É um final um pouco mais ambíguo, mais interessante, né? Não teve choro mesmo. Cara, que filme legal. Eu achei engraçado também que eu tava vendo um podcast, vendo assim uma filmagem de um podcast no Instagram, de um pessoal dos Estados Unidos elogiando a atuação do Wagner Moura, né, e do filme, e eles falam que a atuação do Wagner Moura e a voz dele e a maneira dele se comportar é muito, muito confortante. Ele tem uma voz quase ASMR, sabe? Ele transporta serenidade e tranquilidade pro espectador, né? E eu achei engraçado isso porque só me lembrou assim, quando ele fez o Capitão Nascimento, né? E um grande ator, né? Grande ator. É outro personagem totalmente diferente, que realmente era uma figura simpática ao longo desse filme todo, né? Ele não, nossa, realmente, que ator, né? Vai de Tropa de Elite para o Agente Secreto e é o mesmo cara. Exato, a gente tá gravando esse episódio aqui. Bom, a gente tá gravando esse episódio aqui depois do Carnaval, falando sobre um filme que eu acho que é altamente carnavalesco, né? Até na sua estrutura, até na sua subversão, no seu senso de humor, na sua forma de fazer graça, né? Com figuras de autoridade, com ditadura militar, com essa história terrível que o nosso país tem. Eu acho que é tudo isso, né, que vocês falaram, né? O Wagner Moura, assim, é um ator fantástico, né? A gente tá gravando isso, né, que eu ia falar, antes do resultado do Oscar. Ficamos aqui na torcida, né, mesmo sabendo que, né, muito provavelmente não vai ser o Wagner Moura, né? Talvez seja algum outro astro bonitinho do momento, né? Não sei quem mais que tá sendo indicado aí o Oscar de melhor ator, não interessa também, mas eu acho que é uma das grandes atuações do cinema nacional, essa atuação do Wagner Moura no Agente Secreto, uma atuação altamente contida, né? Como o Diego tinha citado, né, esse artigo, né, que ele leu, é um personagem que transmite uma familiaridade muito grande, uma calma. Queria fazer só uma observação final a respeito dessa calma, assim, porque eu acho que o Wagner Moura, né, ele encarna, né, nessa calma, né, nessa familiaridade, né, nessa forma como ele leva as coisas, nesse calor como ele leva as coisas, né, assim, calor no sentido humano, né, nas relações dele, né, nos afetos que ele tem, né, ao longo do filme, que ele vai construindo e os que ele já carrega em si. Eu acho que o Wagner Moura, ele representa um tipo de rebeldia e heroísmo que eu acho que é muito brasileiro, que é, a gente tem que falar sobre essa palavra, né, que é uma palavra que aparece em vários momentos do filme, né, que é a rebeldia da pirraça, que quando você se vê numa situação totalmente absurda,
absurda, né? Diante de um governo corrupto em que o micropoder ele atua contra você, sabe, até em repartições públicas, né? E essa é a realidade cotidiana de muitos de nós aqui. Aqui no Brasil a gente está acostumado a viver isso diariamente, né? Como é que você se revolta, né? Assim, uma das formas de você se revoltar é bradindo armas e indo na clandestinidade. Ou então você fazendo isso que esses personagens do filme faz, que a dona, gente, a dona fugiu aqui o nome, né? Maravilhosa Tânia Maria. Sebastiana, a dona Sebastiana, porra. Que a dona Sebastiana faz de uma forma genial e terna, assim, sabe? Que me levou aos risos e às lágrimas também. Aquela cena maravilhosa do brinde que ela faz. A pirraça é isso. Vamos mudar esse clima, porra. É isso, assim, é assim como a gente se revolta, fazendo pirraça, né? Pirraça é essa posição contrária, né? Esse fazer o contrário daquilo que se espera que se faça, que é o que a gente faz, né? É a nossa marca de rebeldia. Então o brasileiro faz pirraça, a gente vive, assim, às voltas de uma autoridade absolutamente nefasta, assim, sabe, tipo opressora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer pirraça, a gente vai usar o jeitinho brasileiro, a gente vai usar a nossa malemolência para poder fazer diferente, poder driblar essas condições desumanas sobre as quais a gente tem que viver. E é isso, né, assim, eu acho que falamos sobre esse filme, assim como o Diego fez, assim, sabe, um paralelo entre esse filme que se passa em 77 com a nossa realidade. A gente espera que esse filme seja um prenúncio, né, de tempos melhores, né, que a gente vai viver. Esse ano, 2026, é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo também, então eu acho que é um ano em que é impossível você ser isento, e tomara que nós e nossos ouvintes também não sejamos isentos nesse momento, assim, sabe, tão importante pra gente, que a gente termine, que a gente possa chegar ao final desse ano estando num Brasil melhor, com menos pirraça. Então, galera, esse foi o nosso episódio sobre Agente Secreto, filmaço. Como o Igor falou, a gente tá gravando antes do Oscar, então a gente não sabe o que vai dar, mas estamos todos aqui na torcida em todas as categorias. E antes de anunciar qual vai ser o nosso próximo episódio, eu queria perguntar pros meus co-hosts quais são as dicas da semana. Bora começar pelo próprio Igão. O que você tem para recomendar para nós? Opa, eu tenho para recomendar para vocês um filme que eu já falei nesse episódio, inclusive, né? Quem ainda não assistiu Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, assista, né? Que eu acho que é uma espécie de irmão espiritual, né, desse filme, assim, aquilo que o Agente Secreto faz na ficção, o Retratos Fantasmas faz como sendo um filme de documentário. Ele mostra uma Recife que não existe mais, mas que ainda é assombrada, né, pelo seu passado. Ele vai passando por várias salas de cinema ao longo de todo o filme, né? Ele vai falando sobre o percurso dele, né, como cinéfilo, né? Ele vai pra casa da mãe dele, fala do papel da mãe dele na vida dele, a mãe dele que foi historiadora, né, que, como eu já falei, fez um trabalho muito parecido com esse trabalho das meninas aí no filme, no Agente Secreto, e ele vai visitando várias salas de cinema, ele vai mostrando, né, como algumas dessas salas de cinema, inclusive muitas delas, né, viraram outra coisa hoje, assim como a sala de cinema, né, do seu Alexandre, no final do Agente Secreto, vira o hospital onde o Francisco está trabalhando. Essas salas de cinema do Recife hoje elas são shoppings ou elas são igrejas evangélicas, né, mas de certa forma, né, a presença, as imagens, né, a vida das pessoas que passou por esses lugares ainda tá lá. É engraçado ver, né, que existe esse estranho, né, paralelo, que existe aqui em Brasília também, né, de sala de cinema que vira igreja evangélica, né, e o Kleber, ele meio que deixa implícita, assim, uma metáfora que eu acho muito bonita, né, que é, sim, vira uma igreja evangélica, de certa forma, né, aquele espaço, ele não deixa de ser um espaço sagrado, né, para pessoas. Sala de cinema onde as pessoas vão ter uma experiência comunitária, né? Elas vão comungar, né, na frente de uma tela com um filme e vão se emocionar juntas e vão chorar juntas e vão rir juntas. Vira-se um outro espaço de comunhão com algo a mais em que as pessoas vão ter uma experiência coletiva. Bom, assistam Retratos Fantásticos. Assistam os outros filmes do Kleber Mendonça também. Assistam os curtas dele, né? Vinil Verde, Recife Frio, que são excelentes curtas. Minha indicação é essa, né? Mas assistam principalmente Retratos Fantasmas, que eu acho que é um grande filme. Muito bom. Inclusive, antes de eu passar pro Diego, se você for no perfil do Kleber no Instagram, ele tem um link lá que leva pro Vimeo, acredito. Você pode ver todos os curtas dele, estão lá. Esse Vinil Verde, esse Fio Frio, tá tudo online, assim, então é de graça, é de tranquilo de assistir. E você, Diegão, agora sim, qual é a sua dica da semana? Peço desculpas a todos pela minha dica, porque a minha dica é do filme que pode realmente tirar o Oscar do Agente Secreto, infelizmente. A gente tá antes do Oscar, né, como todo mundo falou, e pra mim é um grande filme. Eu acho que dos 3 melhores filmes de 2025. Pra mim foi Agente Secreto, Hamnet e
Valor Sentimental. Acho que Valor Sentimental, a minha recomendação, é um filmaço muito difícil de comparar com Agente Secreto, assim, sabe? É uma outra coisa, outro filme, outra sensibilidade, outro universo. É um filme que é muito inspirado em Bergman, grande filme também de um diretor que tá cada vez mais maduro, mais fera, que é o Joachim Trier, norueguês. Ele fez a trilogia de Oslo, né? E terminou com a trilogia com A Pior Pessoa do Mundo, que é um grande filme, mas o Valor Sentimental é um grandíssimo filme. Ele vai além, ele é um filme que tem bilhões de camadas e dá pra falar sobre diversos assuntos e também fala sobre memória, também fala de trauma geracional, sabe, como Agente Secreto, mas de uma forma completamente diferente, né? E fala também como a arte, né? Ela pode vencer não, mas como a arte ajuda você a trabalhar os seus próprios traumas, né? E as suas próprias questões familiares, né? Como a arte, ela se imiscui em questões familiares. Então, grandíssimo, maravilhoso filme, né? Com Stellan Skarsgård e a Renata Reinsve, que atuação maravilhosa, a nova Liv Ullmann, maravilhosa, fantástico, né? Então, se o Valor Sentimental ganhar, eu não vou ficar triste, infelizmente. Muito bom. Então, né, o Diegão já deu uma dica, assim, tá tentando recomendar filmes mais recentes do ano passado e tal, na medida do possível. Deu essa dica de um filme mais highbrow, né, mais intelectual, artístico, né, denso. Eu vi uns que eu gostei também, do Chan-wook Park, por exemplo, e tal. Só que eu queria fazer uma dica agora que respeitasse o outro lado do Agente Secreto, o lado de gênero, o lado de pulp, o lado menos sério, né, menos cinearte, o lado mais tubarão dele. Então vou recomendar um filme que eu achei legal, não é um filmaço, é um filme médio, é um filme australiano, chamado Dangerous Animals, Animais Perigosos, com o Jai Courtney, que é um ator que eu tinha visto em alguns filmes e tal, nunca chamou muito atenção, ele tá muito bom nesse filme, ele faz tipo um serial killer, assim, cuja arma são os tubarões. Então é um filme, né, absurdo, né? Filme B total. Só que é um bom filme B, é um bom filme de gênero, um bom filme de suspense e terror, bem feito. Tem questões típicas australianas, assim, o filme não é um filme hiper comercial, um filme que você sente um pouco a autenticidade dele. É o Sean Byrne que dirigiu, que é um diretor que eu curto muito. O primeiro filme dele, The Loved Ones, de 2009, uma moça doida que sequestra um guri da festa de formatura pra fazer, tipo, a versão na casa dela. Ela tortura ele, é um filme que eu achei bem legal. E ele fez um outro, que acho que é The Devil's Seed, The Devil's alguma coisa, que é de um pintor, assim, tem uns elementos bem de gênero também. Então é um diretor bem legal e é um filme que tem tubarão, filme B, filme pulp. Então acho que tem a ver com o lado mais comercial, mais gênero do Agente Secreto. Então não vão esperando Valor Sentimental, por favor, tá? É um filme bem mais humilde nesse sentido. Mas então, essas são nossas dicas da semana e, só para fechar agora, antes de dar tchau, anunciando que a gente vai pausar momentaneamente a temporada de favoritos de 2025, porque vamos ter um episódio especial daqui a 2 semanas com convidadas. Finalmente vamos ter convidado aqui no acervo. A gente vai fazer uma colaboração com as nossas amigas do canal do YouTube Que Horror, a Bia e a Thaís. A gente vai falar sobre, voltando, né, filmes favoritos de terror dos últimos 15 anos, de 2010 até 2025. Então cada um escolheu alguns e a gente vai fazer uma conversa assim, vai ser um formato um pouco diferente dos nossos episódios normais, mas elas são muito legais, elas entendem completamente do assunto e esperamos vocês. E agora sim, bora dar tchau para os nossos ouvintes. Grande Diego Nunes. Grande abraço a todos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso conteúdo sobre Agente Secreto. Eu amei nossa conversa, como sempre. Acrescentou muito pra mim o que vocês falaram sobre o filme. Acrescentaram muito a minha experiência com esse filme. Vou rever depois. Vou assistir Retratos Fantasmas, com certeza. Som ao Redor também. E foi maravilhoso. E muito empolgado, muito contente da gente fazer a nossa collab com as meninas do Que Horror. Muito contente, muito feliz e ansioso pra gente fazer. Um abraço a todos. Grande Igor. Cavaleiros, vocês sabem que é um prazer inenarrável estar aqui com vocês conversando sobre filmes e faço novamente as palavras do Diego, faço minhas as palavras do Diego. A visão de vocês acrescenta muita coisa à minha experiência de cinéfilo, né? E eu vou, claro, reassistir esse filme ainda muitas vezes na minha vida, porque eu adorei o Agente Secreto. De novo, fico muito emocionado de estar falando sobre um filme pernambucano do meu estado aqui no nosso podcast. E é isso, né? Assim, é um grande beijo a todos, um grande abraço. Por favor, gente, mandem as suas dicas, suas sugestões, suas críticas para nós, né? No Instagram, no Spotify. A gente sempre tem um prazer muito grande lendo tudo que vocês nos escrevem. Não esqueçam de participar da nossa campanha do Apoia-se, nos ajudem a manter esse podcast de pé, gravando cada vez mais, produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. E é isso, ansiosíssimo para
falar com a Bia, com a Thaís, no nosso próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço e é isso. Ótimos filmes para vocês. Até mais. É isso aí, galera. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!